Olá amigos da Nação da Escola Sabatina, vamos ao nosso estudo e análise da lição desta semana, na qual nós iremos fazer de uma forma estendida, analisando as lições desde o domingo até quinta-feira. A lição número 5, na qual iremos estudar esta semana, tem como título Jesus, o doador do descanso. O verso áureo está em Hebreus, capítulo 4, versos 9, que diz o seguinte: Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Os dois primeiros capítulos do livro de Hebreus focam Jesus como governador e libertador do povo de Deus. Já nos capítulos 3 e 4 é apresentado aí Jesus como aquele que é o doador do descanso. Na verdade, não é de se admirar, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, encontra-se à destra do Pai, intercedendo pela humanidade. Assim nós podemos ficar tranquilos, podemos ficar descansados, pois a nossa salvação já está assegurada em Cristo Jesus. A lição de domingo, queria dizer, tem como título A Terra como um lugar de descanso. Qual é essa terra? De acordo com os livros de Gênesis capítulo 15, 13 a 21, nós veremos aí a promessa de Deus que fez ao patriarca Abraão, que lhe daria uma terra, a terra de Canaã, que esta terra, por sua vez, serviria de uma terra na qual o povo poderia ter o merecido descanso. Mas se nós formos a ler o livro de Deuteronômio, capítulo 12, versos 1 até 14, que são as últimas mensagens de Moisés ao povo de Israel, que estava prestes a entrar em Canaã, na terra de descanso, na qual este homem orienta a este povo para que antes de entrarem nesta terra, para que pudessem desfrutar do merecido descanso, eles precisariam remover todos os seus ídolos do passado, tudo aquilo que manchava, tudo aquilo que tirava a santidade deste povo que pertencia a Deus. Portanto, eles precisavam se purificar antes de poderem entrar nesse merecido descanso, nesta terra na qual Deus preparou, que assegurou que eles teriam o merecido descanso de todas as situações que poderiam atrapalhar a sua vida. A lição nos convida aqui, na lição de domingo, também a visitarmos um pouco o livro de Êxodo, capítulo 20, versos 8. O famoso texto na qual Deus lembra ao povo, onde diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado, que é o memorial da criação, mas também o memorial da redenção, é um dos exemplos do descanso que Deus queria transmitir a este povo. Na verdade, o descanso nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Não existe descanso fora de Cristo. Aquele que não está em Cristo dificilmente está em paz. Ele está sempre procurando algo para preencher o vazio. Mas quem está em Cristo, ele está em paz. Portanto, o sábado foi colocado como um memorial da criação, assim como o memorial da libertação. Libertação de quem? Do povo de Israel. Por isso que eles precisavam guardar o sábado. Na verdade, o sábado não começou com o povo de Israel. O sábado começou desde a criação. Lembra que quando Deus fez os céus e a terra, no sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. Isso é memorial da criação. Portanto, o povo também, além de... já tinham dois motivos para guardar o sábado, que o primeiro era como memorial da criação, o segundo era como memorial da sua redenção. Assim também nós guardamos o sábado, porque nós somos criaturas pertencentes a Deus, porque foi Deus o único capaz de criar que nos criou. Assim também foi esse mesmo Deus o único capaz de nos salvar que nos salvou. Não existe criação sem Deus e não existe salvação sem Deus. Somente é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que tudo isso foi alcançado. A lição de segunda-feira tem como título Por causa da incredulidade. Eu quero convidar para abrirmos o livro de Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Diz o seguinte: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram?
Não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Há muita gente que é descrente quando o assunto é a matéria do sábado. Há dias atrás estava um certo irmão que se diz evangelista. Ele vai lançando nos grupos da lição da escola sabatina e vai criticando acerca do conceito do sábado. Tem muitas críticas aí que, infelizmente, eu não gostaria de mencionar aqui, porque ele está equivocado, foi instruído de uma forma que não compreende, ele ainda é incrédulo quanto a esse assunto da guarda do sábado, entre outras temáticas relacionadas à Bíblia, que está bem clara e vigente na Bíblia. E por causa disso, alguns lá não puderam entrar no descanso que Deus havia prometido para este povo. O autor da lição diz aqui: Josué e Caleb concordaram com a declaração de que a terra era boa e não contestaram o fato de que o seu povo era forte e os da cidade fortificadas, mas afirmaram que Deus estava com eles e os levaria para a terra. No entanto, aqueles que viram Deus destruir Egito por meio das pragas, aniquilar o exército de Faraó no Mar Vermelho, fornecer pão do céu e água da rocha e também manifestar sua contínua presença e orientação através da nuvem, deixaram de confiar. Aqui fala o autor que nos convida àquele período em que o povo estava prestes a entrar. Foram 12 espias, espiaram a terra, trouxeram a novidade. Todos trouxeram a boa nova, mas ao mesmo tempo trouxeram algo que causou incredulidade ao povo, que tiveram medo de poder entrar nesta terra. Se esqueceram de com quem eles estavam, se esqueceram que estavam com um Deus poderoso. E isso fez com que eles perecessem no deserto e não entraram no devido descanso. Assim também como há muitos hoje que ainda são incrédulos quanto aos assuntos que estão bem claros e vigentes na palavra de Deus. Aquele povo viu todos os sinais, e também assim para hoje, mesmo que tenham vários sinais visíveis de que o sábado é o verdadeiro dia do descanso do nosso Deus, com tudo bem claro nas Escrituras, as pessoas ainda não creem. Infelizmente, esses poderão não entrar no verdadeiro descanso que Deus já preparou para o seu povo. O autor também diz assim: continuamos a viajar para a terra prometida como um povo e temos a responsabilidade para com os que viajam conosco. Então, esta responsabilidade está investida em ti, está investida em mim, de modo a que nós possamos fazer com que os outros percebam que o sábado é um dia santificado, que o sábado é um dia consagrado a Deus. As pessoas precisam perceber, para que assim como nós hoje estamos descansados nos braços do Criador, os outros também possam ter esse privilégio. A lição de terça-feira tem como título: Hoje, se ouvirdes a sua voz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, é o título da lição de terça-feira. O verso que nós vamos ler está em Hebreus capítulo 4, versos 6 até 11. Abra sua Bíblia, Hebreus 4, versos 6 até 11, o qual diz o seguinte: visto, portanto, que restam entrar alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou por suas obras, como Deus das suas. E esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Se ouvirdes a sua voz. Este é um chamado para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Qual é o segredo para ouvirmos a voz de Deus? É desejar ouvir a voz de Deus. Alguns sei que não percebem, alguns ainda continuam incrédulos quanto aos assuntos bíblicos, porque na verdade não querem ouvir, na verdade eles não querem essa verdade e querem colocar os seus próprios intentos segundo o que eles acham que é melhor. Acham que o sábado deve ser guardado da sua maneira, acham que não é isso que está ali, portanto
eles deixam de interpretar o que a Bíblia diz, de tal maneira que não tem como eles ouvirem a voz de Deus. Mas a lição nos diz, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Assim como aqueles ouviram a voz de Deus, endureceram, como o faraó ouviu a voz de Deus e endureceu o seu coração, há muitos que os fazem até hoje. O autor da lição diz o seguinte: da mesma forma, hoje é para nós um momento de decisão, de oportunidade, mas também de perigo, como sempre foi para o povo de Deus. No livro de Hebreus, o conceito de hoje denota o tempo de cumprimento das promessas divinas, ou seja, é hoje que nós precisamos ouvir a voz de Deus e seguir as suas orientações, para que nós possamos desfrutar do seu descanso. Não só o descanso sabático que nós aprendemos, que está relacionado ao descanso semanal, na qual o povo de Deus precisa reservar para repor as suas energias e reconhecer a Deus como o seu Criador, o seu Salvador. Assim também existe um outro sábado que vem para o fim, um descanso que está no futuro, esse descanso na qual nós poderemos desfrutar na nova terra, na Canaã celestial, segundo a promessa. A lição de quarta-feira tem como título Entrando em seu descanso. De acordo, nós vamos ler Hebreus capítulo 3, versos 11, como já lemos, mas vamos passar para 4, versos 1, 3, 5 e 10. Hebreus 4, Hebreus 4, versos 1, 3 e 5, diz assim: Temos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhadas pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. 5. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Veja o que diz esta lição, entrando em seu descanso. O sábado foi feito por causa do homem. E o nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a lição, é o doador do descanso, ou seja, foi Ele quem criou o sábado, foi Ele quem criou todas as coisas e Ele que criou e concedeu o sábado como um presente para o ser humano. E esse mesmo dono, que é o doador do sábado, descansou nesse dia. Quando Ele esteve na cruz do Calvário, depois da sua crucifixão, Ele morreu, mas no sábado Ele descansou na sepultura, ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, logo na criação nós temos o primeiro exemplo. Ele fez todas as obras, no sétimo dia descansou, abençoou e santificou. Logo na obra da redenção, nós também temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa sexta-feira, no sábado, descansou e no domingo, que é o terceiro dia após a sua morte, ele ressuscitou. Portanto, nos dando um exemplo. Ele nos convida também para que nós possamos entrar no seu descanso, o descanso sabático, esse descanso aqui terreno, assim também como o descanso futuro. A Bíblia diz e deixa bem clara: todo aquele que diz Senhor, Senhor e não guarda os meus mandamentos, este é mentiroso. Portanto, o sábado, a guarda do sábado faz parte de um dos mandamentos de Deus, um dos 10 mandamentos de Deus. Portanto, quando nós quebramos um deles, praticamente somos culpados de todos eles. Claro que a lei não nos salva, quem nos salva é Cristo. Mas se nós somos salvos em Cristo, nós guardamos a lei. Se nós somos salvos em Cristo, nós obedecemos aquilo que Ele instruiu e seguimos o seu exemplo. Ele, a cada sábado e a sinagoga, nós podemos ler nos evangelhos. A lição de quinta-feira tem como título Uma antecipação da nova criação. Abra o livro de Deuteronômios, vamos ler Hebreus capítulo 4, versos 8 até 11. 8 a 11, o qual diz o seguinte: Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Nos esforcemos para entrar no mesmo descanso,
a fim de não cairmos na mesma cilada que os outros caíram, aqueles da desobediência. Qual é esse sábado ou qual é esse novo descanso? Nós, ao guardarmos o sábado hoje, praticamente estamos a viver antecipadamente aquilo que nós iremos viver na Canaã celestial. É uma antecipação. Portanto, o sábado nos recorda ou nos garante aquilo que nós iremos viver lá no futuro, segundo a promessa do nosso Deus. É um pequeno céu aqui na terra, é um pequeno repouso enquanto estivermos aqui na terra, pois os filhos de Deus se dirigem ao seu Pai de todo o coração, com toda a tranquilidade, oferecem seus atos de adoração, seus louvores, como nós lemos ali, quando nós nos dirigimos a Deus, precisamos trazer os nossos holocaustos no lugar onde Deus estabeleceu todas aquelas orientações. Tudo envolve aquilo que Deus orientou, não aquilo que eu acho. Portanto, nós aprendemos esta semana acerca desse descanso, o descanso sabático. O descanso sabático enquanto estamos aqui, assim como o descanso sabático quando formos na nova terra, a terra que Deus prometeu que nos daria. Mas enquanto nós estamos aqui, precisamos seguir as orientações de Deus. Que Deus possa lhe abençoar, mas antes eu gostaria de ler o estudo adicional da lição. Diz o seguinte: é significativo que Paulo em Hebreus tenha usado o descanso sabático e não do domingo como símbolo da salvação pela graça. O uso do descanso sabático dessa forma implica que os crentes valorizavam e observavam o sábado. Contudo, a partir do segundo século depois de Cristo, encontramos evidência de uma mudança decisiva na igreja. A observância do sábado deixou de ser considerada um símbolo de salvação e passou a ser um símbolo de fidelidade ao judaísmo e à antiga aliança que deveria ser evitado. Guardar o sábado tornou-se o equivalente a judaizar. Inácio e Antioquia, por volta de 110 d.C., observou: aqueles que viviam de acordo com a antiga ordem encontraram uma nova esperança. Eles não mais observavam o sábado, mas o dia do Senhor, o dia em que nossa vida foi ressuscitada com Cristo por sua morte. Marcião ordenou que os seus seguidores jejuassem no sábado como um sinal de rejeição aos judeus e ao seu Deus. E Vitorino não queria dar a impressão de que observava o sábado dos judeus. Foi a perda da compreensão da observância do sábado como um símbolo de salvação pela graça que levou ao seu desaparecimento na igreja cristã. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Ellen G. White, Caminhos para Cristo, página 70 e 71. Que Deus possa lhe abençoar e até a próxima semana.